tudo bem com vocês? Quer dizer, né? Olha quem tá ali atrás. Olha quem tá aparecendo ali. Olha só. Vê se eu posso. É assim, gente. Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre perdão e eu gostaria de bater um papinho com vocês sobre essa palavra que parece tão simples, mas que tem um peso tão grande na nossa vida quando a gente não consegue liberar perdão. Na nossa vida, a gente tem outros tantos problemas que infelizmente às vezes a gente não consegue identificar que algum problema na área da nossa vida está ligado diretamente ao perdão, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quem me conhece aqui no canal há mais tempo sabe que eu já sofri com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico e enfim, tudo doença da alma, né? E eu me curei, graças a Deus. Embora a psiquiatria diz que não tem cura, eu fui uma pessoa que eu me curei disso. Mas todos os meus problemas estavam diretamente ligados à falta de perdão. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Quem já acompanhou a minha história aqui no canal sabe que eu fui criada pelos meus avós, né, que faleceram muito cedo, e eu acabei ficando sozinha depois, passei muito perrengue. Tem esse vídeo aqui que conta um pouquinho mais sobre mim, que eu já fiz no canal, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo caso você queira conhecer a minha história. Hoje o foco mesmo aqui é para falar para vocês sobre essa questão do perdão. E eu tinha muita dificuldade, gente, de perdoar minha mãe, né, porque na minha cabeça, pai é qualquer um, mas mãe não, né? E nunca entrou na minha cabeça o fato de uma mãe abandonar um filho. E no caso da minha mãe, ela não abandonou somente um filho, ela abandonou os 3 filhos dela. Eu sou a mais velha, tenho meu irmão e tenho a minha irmã. E todos os 3 pagaram consequências e sofreram consequências, não só físicas, mas como na alma, terríveis por conta dessa rejeição e por conta desse abandono, né? Que infelizmente isso acaba estourando uma hora ou outra, que foi o que aconteceu comigo. E por conta de tudo isso, né, minha mãe sempre foi uma pessoa muito problemática, que deu muito, assim, desgosto pros meus avós. Ela fez meus avós sofrer muito, assim. Eu tenho imagens na minha cabeça da minha avó chorando demais, né, por conta do que ela fazia, das coisas erradas que ela fazia, enfim. E eu tinha muita dificuldade de perdoar minha mãe, né? Eu conheci o meu pai biológico aos 25 anos, de 24 para 25 anos, e meu pai me pediu perdão e eu consegui, assim, de boa perdoar meu pai, consegui ter um relacionamento com ele, de vez em quando a gente se fala, claro que não é aquela coisa amores, porque até para falar essa palavra eu tenho dificuldade, porque eu passei minha vida inteira falando vô e vó, e de repente falar pai me soa estranho pra mim, e eu sempre deixei muito claro pro meu pai que o lugar do meu avô ninguém tiraria na minha vida, porque a figura paterna que eu tenho aqui na minha mente é do meu avô, e a mesma coisa a minha avó, a minha mãe foi a minha avó, e esse espaço ninguém tira dela na minha vida, embora ela não esteja mais aqui. E eu consegui perdoar o meu pai, mas a minha mãe eu tinha essa dificuldade, sabe? Eu não conseguia aceitar, então eu tinha uma mágoa muito grande. Eu cheguei a um ponto da minha vida, quando eu era mais nova, de ter raiva da minha mãe, sabe? De às vezes falar com Deus quando eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tenho hoje, às vezes até de questionar com Deus e falar, poxa vida, por que que levou a minha mãe, a minha avó e deixou ela, sabe? Assim, eu sofri muito com isso. E isso se acarretou por muitos anos na minha vida, né, gente? E todos os problemas que eu tive de depressão, síndrome do pânico e tudo mais, se deve a esse rancor que eu carreguei, que eu alimentei durante muito tempo, porque eu alimentava mais ainda, né? Eu não conseguia olhar minha mãe como uma boa pessoa, tudo que não prestava eu via nela, eu não conseguia me dar bem com ela. Ela chegava no ambiente, eu passava mal, porque eu não conseguia nem dividir o mesmo espaço com ela. Então eu tinha um problema muito sério com ela de rancor mesmo, sabe? De mágoa e às vezes até de raiva. E o que aconteceu? Depois de todos esses problemas que eu tive, aí a gente vai investigando, eu fui estudando também a palavra, eu tenho um ministério, né, para quem não sabe, eu sou cantora, eu sou evangélica. Hoje o meu ministério ele é de cura de alma, porque exatamente no local da minha dor é onde Deus me usa para auxiliar as pessoas. E aí, depois de estudar e investigar várias coisas, eu vi que todo o meu problema estava relacionado com a falta de perdão, né? A falta de perdão. E eu comecei a trabalhar isso na minha vida e comecei a pedir para Deus, né? Eu implorava para Deus nas minhas orações, eu dizia assim: Deus, eu não consigo, mas eu preciso, e eu preciso da tua ajuda, da tua intervenção. E eu comecei a buscar muito isso forte dentro de mim, porque
eu ministrava, já tava, ó, crente, ministrando, cantando, sabe, no ministério de louvor, e aí eu pregava sobre perdão, mas eu mesmo não conseguia perdoar minha própria mãe. Então aquilo estava sendo incoerente, eu estava pregando uma coisa que eu não estava vivendo. Ao mesmo tempo que eu dizia para as pessoas que elas tinham que perdoar, que foi o ensinamento de Jesus, eu não conseguia perdoar minha própria mãe. Então eu comecei a buscar esse perdão em Deus, que foi que me ajudou. Porque o perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar, você decide pegar aquela mochila cheia de problema, cheia de pesada, que você carrega seus traumas a vida inteira, e largar ela para trás, esquecer tudo aquilo e parar de carregar esse peso. É exatamente assim que eu vejo o perdão, como um peso nas suas costas, sabe? E comecei a pedir para Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E há 2 anos atrás eu consegui finalmente perdoar minha mãe. Hoje eu consigo ter um diálogo com ela, consigo conversar, consigo auxiliar no que eu posso, mas foi um trabalho de muitos anos. Hoje eu tenho 37 anos, eu consegui fazer isso aos 35, então, ou seja, foram 35 anos da minha vida carregando esse fardo, carregando essa coisa que me fazia tão mal, porque quando você não perdoa o outro, você não tá fazendo mal pro outro, você tá fazendo mal para você mesmo, né? É uma corrente que te liga naquela pessoa e você não consegue se desprender daquilo. Então alguém precisa tomar a iniciativa de cortar esse laço. Eu várias vezes falava assim, mas eu não tenho que pedir perdão para ela. Ela tem que me pedir perdão, porque afinal de contas foi ela que me abandonou, eu não pedi para nascer, ela que me largou, eu sofri tudo que eu sofri na minha vida por conta dela. Então a gente sempre acha que quem errou tem que pedir perdão, e nem sempre é assim. Muitas vezes você sendo inocente, você não devendo nada, você tem que pedir perdão. Se você quiser cortar esse elo da sua vida, se você quiser viver em paz, muitas vezes a atitude tem que partir de você, mesmo você estando certo, entendeu? E há 2 anos atrás eu perdi uma tia minha em Minas. Eu fui para esse velório da minha tia e eu saí aqui de São Paulo dizendo para minha tia assim, que foi comigo: olha, se a sua irmã estiver lá, eu não quero nem falar com ela. Quer dizer, eu já saí daqui armada. Eu pedia para Deus me ajudar. Eu sabia que eu precisava fazer aquilo, mas como eu sou um ser humano feito de carne e osso, o sentimento falava mais alto. Então eu saí daqui meio que preparada para não quero falar, não quero chegar perto, não quero saber de conversa. E fui para esse velório dessa minha tia, lá na minha cidade. E claro, né, eu cheguei de madrugada, ela não estava, mas o meu primo já tinha dito que ela tinha passado por lá e que no dia seguinte ela voltaria. Então eu sabia que eu iria encontrá-la, mas eu estava muito preparada. Vou ficar na minha, não vou conversar, aquela coisa toda. E aí quando foi no dia seguinte, por volta de 10 horas da manhã, minha mãe chegou no velório da minha tia. E assim, ela veio, me cumprimentou, fui muito fria a princípio, não fui muito receptiva. Mas aí eu sentei ali na sala do velório, ela estava sentada em outro sofá, assim, na lateral, e eu aqui. E ali eu comecei a chorar muito, mas muito mesmo, porque daí o Espírito Santo me incomodava e dizia, eu via a minha tia falecida ali no caixão, naquele velório, eu olhava para minha mãe e alguma coisa dentro de mim dizia assim, ainda dá tempo, faça isso enquanto dá tempo. E aí eu comecei a chorar muito, e eu falando com Deus, meu Deus, eu não posso esperar acontecer o pior, ou comigo, ou com ela, né, para que eu venha realmente liberar esse perdão. E eu acredito que Deus criou aquela situação mesmo para me incomodar, sabe, para mexer mesmo lá dentro ali da ferida, e que eu realmente tomasse essa atitude. E aí naquele dia eu fui até minha mãe, eu abracei a minha mãe. Eu pedi perdão também, porque muitas vezes eu disse coisas para ela que eu não deveria ter dito, né? E disse para ela que perdoava ela por tudo que ela tinha feito, que a partir daquele dia, tudo que aconteceu eu não queria mais lembrar, né? Que eu não poderia me colocar no lugar de Deus e julgá-la, que esse papel não era meu. Então eu estava naquele momento colocando uma pedra em cima de tudo que aconteceu e estava tomando a decisão de perdoá-la.
E aí ela chorou, eu chorei também, e ela também pediu perdão. E desde então a gente consegue ter um vínculo não afetivo. Eu não posso falar pra vocês ser hipócrita e falar pra vocês eu amo a minha mãe. Esse amor não existe, né? Esse amor, infelizmente, ela não cultivou. E infelizmente a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta. A minha mãe não plantou esse sentimento em mim. Então, obviamente, ela não tem como colher isso, entendeu? Mas hoje, por exemplo, tudo que eu faço pra ela, se ela liga, se ela pede um remédio, alguma coisa, porque ela está muito debilitada, tem uma vida muito difícil, porque a vida está cobrando, Deus já está cobrando tudo que ela fez, né? Então, assim, ela não tem uma vida muito fácil, mas tudo que tá ao meu alcance que eu posso fazer, eu faço não como mãe, mas eu faço como ser humano. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente se mobiliza para ajudar um irmão que não tem uma cesta básica, para ajudar um irmão que não tem uma coisa ou outra, e a gente se une, a gente se mobiliza para ajudar aquele irmão. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso dentro da casa da gente. Então eu entendi que como ser humano eu tenho que fazer por ela o que está ao meu alcance, né? Como, além de mãe, como irmã em Cristo. Né? Então, hoje, tudo que eu faço, a convivência que eu tenho com ela, é como uma pessoa normal, mas realmente o sentimento de mágoa já não me faz mal estar no mesmo lugar que ela. Inclusive, estive no carnaval na minha cidade, dormi na casa dela com meu esposo, com a minha filha, sabe? Então, realmente, isso era impossível há anos atrás. Eu não conseguia estar no mesmo lugar que ela, mas aquele sentimento realmente saiu de dentro de mim, sabe, gente? E eu busquei isso. Então eu tô dividindo essa experiência minha com vocês para vocês verem que muitas vezes você tá passando por alguma coisa na sua vida e talvez isso seja uma simples falta de perdão, né? Então, o que eu quero aconselhar você nesse vídeo? Que você perdoe, ainda que você não consiga perdoar, que você busque ajuda em Deus, né? Que Deus ele é capaz de te ajudar, que você comece a orar para buscar por isso, que cedo ou tarde esse perdão vai vir, até mesmo para o seu bem. Já foi comprovado que quando a gente não perdoa, a gente atrai câncer para a vida da gente, a gente atrai depressão, síndrome do pânico. Então tudo isso às vezes está ligado a uma simples falta de perdão, né? E não custa nada, a gente não pode esperar o pior acontecer, porque eu acho que a pior dor que tem é a dor da consciência, você ter a consciência pesada. Eu não queria, sabe, de repente que a minha mãe partisse desse mundo e eu com esse sentimento horrível dentro de mim, eu não queria isso pra minha vida, né? Então eu queria resolver isso logo e eu não conseguia sozinha, Deus me ajudou e Deus vai te ajudar também, sabe? Então eu espero que esse vídeo, ele venha te motivar. Ele venha motivar você a, nesse momento, a começar a trabalhar isso, sabe? A começar a trabalhar, a começar que você possa entender que o lugar de Deus a gente não pode tomar. E Ele é o juiz, Ele é que julga, e Ele vai julgar cada um de nós. Não tenha dúvida disso, que vai chegar o grande dia aonde todos nós estaremos diante dele e prestaremos conta de todos os nossos atos. Então esse papel cabe ao juiz supremo, que é Deus. A gente não pode simplesmente tirar Deus do lugar dele, sentar no lugar dele e julgar as pessoas, né? Aliás, Jesus nos ensinou isso muito bem, né? Quando ele diz para a mulher adúltera, cadê os seus acusadores, né? Cadê aqueles que te acusam? Porque quando Jesus foi confrontado ali, Jesus ele disse aqui, a quem de vós não errou, que atire a primeira pedra, e não ficou um. Então, ou seja, eu também tenho as minhas falhas, você também tem as suas, a gente também magoa as pessoas, né? Então, a gente não é só vítima o tempo todo. Então, passe por cima disso, ainda que você seja a pessoa prejudicada, ainda que não foi você que causou essa situação, mas tome a atitude de perdoar para o seu próprio bem, para você se libertar dessa coisa ruim, para você se libertar no plano espiritual disso, para você ficar livre disso na sua vida, sabe? Muitas vezes o nosso orgulho não vai deixar, porque como muitas vezes eu falei, não sou eu que tenho que pedir perdão, eu não abandonei, eu não fiz nada, foi ela que abandonou, e a gente às vezes vai protelando, então tome a atitude, hoje, sabe, comece a orar, peça a Deus, e se você já é uma pessoa preparada, forte, que tem a capacidade de passar por cima disso, pega o telefone, liga para essa pessoa, peça perdão,
peça perdão e perdoe também, porque às vezes a gente fala, não, ela tem que me pedir perdão. Não, a gente também tem que pedir perdão. No meu caso, eu tive que pedir perdão pra minha mãe, sim, porque eu também magoei várias vezes falando coisas que eu não devia falar, né? Eu não tinha o direito de fazer muitas coisas que eu fiz com ela. Então, o meu vídeo é realmente pra tentar te ajudar, sabe? Perdoe. Perdoe. Eu tenho certeza que o dia que você conseguir perdoar essa pessoa que te causou mal, eu tenho certeza que você vai viver melhor, que você vai se libertar, que muitas coisas boas vão acontecer após isso na sua vida, porque a falta de perdão também retém as bênçãos de Deus na nossa vida, né? Então é necessário a gente perdoar para ser perdoado, né? E se você magoou, ligue e peça perdão. Se você magoou alguém, se você sabe que você falou alguma coisa que você não devia, se você teve alguma atitude que você não devia ter, liga e peça perdão. Reconheça os seus atos. Reconhecer que erramos é uma virtude para poucos. Quando nós chegamos no patamar da nossa vida, que a gente consegue saber que a gente errou, que a gente magoou e que a gente pede perdão, a gente está no nível espiritual mais elevado, sabe? Então que você possa ter essa maturidade espiritual para sua vida, possa construir isso aos poucos, com oração, com busca, leia a palavra, se você acredita na mesma crença que eu, se você não acredita, que dentro do que você acredita, que você possa buscar isso, né? Porque todas as religiões pregam o perdão, independente se é católico, se é evangélico, se é espírita. Todas as religiões trabalham e ensinam que o perdão, ele é fundamental na vida da gente. Então, dentro da sua crença, dentro do que você acredita, busque a partir de hoje isso para a tua vida, busque essa maturidade espiritual e eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer e você vai voltar aqui e você vai me dizer que assistiu esse vídeo, que esse vídeo te encorajou a passar por cima do seu orgulho, dos seus princípios, que você acha que é certo, porque nem certo. Às vezes a gente magoa outras pessoas por defender o nosso ponto de vista, mas nem sempre o nosso ponto de vista é certo para outra pessoa, né? Então, quando a gente aprende a respeitar o próximo, quando a gente aprende a amar o próximo, a gente consegue equilibrar a vida da gente e a gente, pelo menos, não vai ser perfeito, mas a gente consegue caminhar melhor e vai subindo degrau, vai subindo patamares, até que a gente alcança um patamar e um nível espiritual que a gente consegue não se abalar com qualquer coisa, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa cada dia ser uma pessoa melhor, que você possa crescer e eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!